Bom dia, alunos do 7º ano de Geografia. Hoje vamos iniciar aqui o nosso capítulo 3, Capítulo 3 do livro de Geografia, na página 74, falando aqui hoje do nosso território brasileiro, que é um território extremamente gigantesco. Por isso que o Brasil é considerado um país continental, devido à sua grande extensão territorial, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Nosso lugar, nosso mundo. Quando da conquista das terras que futuramente seriam chamados de Brasil, o planeta estava dividido ao meio por um meridiano que diferenciava de referência muito diferente do atual, o meridiano de Greenwich. Duas principais potências da época, Portugal e Espanha, lutavam pelo domínio dos espaços da Terra já conquistado e decidiram, através do Tratado de Tordesilhas, dividir a esfera terrestre ao meio através de uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas. Essa divisão dava ao monarca português o direito de propriedade de todas as terras que ficassem ao leste dessa linha, ficando o rei da Espanha com direito de propriedade sobre todas as terras ao oeste do Meridiano de Tordesilhas. Se observarmos o mapa da página anterior, notaremos que o território brasileiro, naquele momento, totalizava menos de 50% do que na atualidade. Então, o Brasil era muito pequeno com esse meridiano de Greenwich. Dessa forma, estava imposto pelos dominadores o primeiro meridiano de referência, fato que seria modificado no século XIX, com a criação de outra linha divisória, identificando as terras de leste e do oeste, na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Atualmente, de acordo com as mudanças nas formas de orientação espacial e nos centros de poder, bem como com suas divisões continentais, o nosso país é cortado por dois dos 5 paralelos de referência. O Equador, que atravessa os estados brasileiros, Amazônia, Roraima, Pará e Amapá, e o Trópico Capricórnio, que corta o extremo sul dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Sul, e o norte do estado do Paraná. Isso faz com que cerca de 7% das terras brasileiras estejam localizadas no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, como no mapa abaixo. Então, nós temos aí o continente sul-americano no mapa abaixo, e a localização do território brasileiro. O território brasileiro está localizado totalmente no hemisfério ocidental e é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, que são linhas que delimitam aí zonas climáticas. Entre os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil, apenas 2 não fazem, que é o Equador e o Chile. Então, somente o Equador e o Chile não fazem fronteiras com o Brasil. Os outros, como Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, fazem fronteiras com o Brasil. Então, o Brasil, além desses países, tem também a fronteira com o Oceano Atlântico. Desde o século XIX, as terras do planeta oficialmente já não são divididas ao meio pela linha de Tordesilhas.
uma vez que com o declínio político de Portugal e da Espanha e a ascensão da Inglaterra, com a maior potência mundial, essa impôs seus valores no mundo e a esfera planetária passou a ser dividida por uma nova linha imaginária. Essa linha recebeu a denominação de meridiano de Greenwich, pelo fato que as linhas de a linha escolhida para ser o meridiano de referência 0 grau passava no Observatório Astronômico de Greenwich, localizado no bairro de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. Daí deu o nome de meridiano de Greenwich, por estar sobre o Observatório Astronômico no bairro de Greenwich, na Inglaterra. Observando o mapa abaixo, veremos que o nosso país está à esquerda de Greenwich, portanto, ele está incluído totalmente a oeste do planeta Terra. Este fato é retificado pelo espaço cultural, pois também somos ocidentais e não orientais. Orientais são aqueles que estão a leste do meridiano de Greenwich. Então, somos todos um país ocidental. Consequência da nossa localização na superfície terrestre. Como acabamos de estudar, o Brasil possui aproximadamente 93% do seu território localizado no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Contudo, a totalidade das terras brasileiras está localizado entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, o que corresponde a uma faixa espacial denominada Zona Intertropical ou Tórrida. Daí o Brasil é considerado um país tropical. Tórrida por quê? Porque é uma área de grande incidência do solar, áreas com temperaturas bem elevadas. Toda essa faixa recebe grande quantidade de luz e calor do Sol, já que seus raios incidem perpendicularmente sobre ela durante o ano inteiro. Isso faz com que o nosso planeta, ou o nosso território, predomine os climas quentes. Na realidade, no Brasil, predominam os climas quentes equatoriais e tropicais. Somente 8% do nosso território, que corresponde aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e as porções do extremo sul do território de São Paulo e Mato Grosso do Sul estão localizados fora da faixa de climas tropicais. Entretanto, numa faixa terra denominada Zona Subtropical Sul, onde as temperaturas apresentam-se mais amenas e as chuvas são bem distribuídas durante o ano, além de apresentar características das 4 estações do ano. É a única área do Brasil que apresenta as 4 estações do ano da Terra: outono, verão, inverno e primavera. É a região sul do Brasil, por estar numa área de clima subtropical ou temperado. Como consequência dessa posição latitudinal, o Brasil apresenta predomínio de climas tropicais que, de acordo com diversos fatores geográficos regionais, como a altitude, a distância do mar e as formas de relevo, produzem uma grande diversidade de paisagens naturais. E aí eu tenho como paisagem natural de vegetação no Brasil a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, os campos suínos, o Pantanal e a vegetação costeira. E nessa vegetação costeira aí eu tenho aí os mangues, e as restingas. São vegetações localizadas no litoral, vegetação fluvio-marinha localizada entre o rio e o mar. Dá-se o nome de vegetação fluvio-marinha. Ok? Uma ilha chamada Brasil. Aprendemos no 6º ano do ensino fundamental que o planeta Terra possui 6 continentes: Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida e América. O nosso país está localizado na América, porém, esse continente pode ser dividido de duas maneiras. De acordo com a localização geográfica, estende-se das altas latitudes da Antártida ao norte até as altas latitudes meridionais ao sul. Por isso, divide-se a América em América do Norte
América Central e América do Sul. Nessa distribuição continental, o Brasil está localizado na América do Sul, especificamente dominado na porção centro-ocidental, como mostra a figura abaixo. Então, as três Américas existentes na América, temos a América do Norte, constituída por México, Canadá e Estados Unidos, a América Central, aí entra El Salvador, Belize, Honduras, Guatemala, Jamaica, Bahamas, Cuba, Haiti, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, entre outras ilhas existentes naquela região, e a América do Sul, que entra aí Brasil, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. Mas além dessas Américas, também nós temos a América anglo-saxônica, que aí é representada apenas pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que a gente vai falar mais à frente sobre essa América, Então, que esse ano, acho que só no ano que vem vamos falar sobre a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. E aí eu vou ter também a América Andina, que são países cortados pela Cordilheira dos Andes, que entra aí Chile, Peru, Bolívia, são países considerados como América Andina. Eu tenho os países da América Latina também, que são países banhados pelo Rio do Prata, que entra aí Argentina, Paraguai e Uruguai, e a América Amazônica, países que são cortados pela floresta amazônica, Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil, além de Guiana, Suriname, fazem parte também dessa América Amazônica, porque a floresta amazônica ela abrange uma vasta área territorial da porção norte da América do Sul. E aí, contudo, nós temos essas Américas que estão distribuídas sobre a superfície do nosso continente. Então, gente, de acordo com os aspectos linguísticos e culturais, divide-se em dois grandes conjuntos: a América anglo-saxônica, porção denominada e colonizada pelos anglo-saxões ingleses, onde predominou a colonização do povoamento da América Latina, e a América Latina, porção do continente conquistado pelos povos neolatinos, espanhóis e portugueses, onde predominou a colonização por exploração. Vamos entender o que foi uma colonização por exploração e povoamento. A colonização do povoamento, eles vieram justamente para ocupar o território, e isso através dos ingleses do Canadá e Estados Unidos, a América anglo-saxônica, para fazer uma vila, uma cidade naquela região ali. Já com relação à colonização por exploração, como o próprio nome já diz, vieram retirar aí as riquezas naturais do nosso continente. E aí, consequentemente, retiraram ouro, madeira, metais preciosos, entre outros, e levaram tanto para Portugal quanto para a Espanha. E isso acabou, de certa forma, historicamente, contribuindo para o atraso do nosso desenvolvimento econômico do nosso país, infelizmente. Nessa divisão, o Brasil está dividido, está incluído na América Latina, como mostra a figura abaixo aí, onde temos aí os Estados Unidos e o Canadá, que corresponde aí à América Latina, e aí o Alasca faz parte dos Estados Unidos, E aí eu tenho a América Latina, onde o México deixa de ser da América Latina e passa a ser a América Latina, porque o México teve influência espanhola durante esse período, e aí passamos a ter a chamada América Latina. Entre os povos latinos, somos os únicos países da língua portuguesa, pois a América Espanhola se fragmentou em diversas nações, enquanto o Brasil, após a independência, manteve a mesma unidade territorial estabelecida pela colônia portuguesa. Somos latinos somos latinos como os países de língua espanhola, mas falamos português. E diga-se de passagem, não é um português de Portugal. Como eu já falei em aulas passadas, o nosso português tem uma forte influência do processo de colonização que nós tivemos ao longo da nossa história, que aí, de certa forma, acabou modificando
a nossa forma de falar, né? E aí, consequentemente, se tem essa maneira diferenciada, influenciada na nossa figura linguística. Então, vamos agora para as 80 e 81, responder aqui algumas questões com vocês. De acordo com o que aprendemos, localiza o Brasil no mundo. Então, bota aí. O Brasil está localizado inteiramente na parte ocidental, sendo também parte de suas terras no hemisfério norte e no hemisfério sul do globo terrestre. Então, eu tenho aí a localização correta no Brasil, totalmente localizado no hemisfério ocidental, ou seja, à esquerda do meridiano de Greenwich, e dividida, tendo uma parte ao norte da linha do Equador e outra parte ao sul. A maior parte está localizada ao sul, ou seja, 93% do território brasileiro está ao sul da linha do Equador. Letra B. Na América, de acordo com os critérios culturais e linguísticos. Então, de acordo com os critérios culturais e linguísticos, o Brasil está localizado na América Latina, porque somos povos latinos que fomos colonizados aí pelos portugueses neolatinos. Letra C. Na América, de acordo com a localização geográfica. Então, está localizado na América do Sul, sendo 7% de suas terras no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Essa é a localização do Brasil na América do Sul. Ok? Segunda questão. Como aprendemos, a maior parte do território brasileiro está localizado entre o Trópico de Câncer e o Capricórnio. Sobre o tema, responda. Letra A. Por que essa região do planeta é denominada a zona tórrida? Aí você coloca aí, porque é a área mais quente existente no planeta. É a que recebe a maior incidência de luz solar, chamada de região tórrida. Beleza? B. Quais as consequências da localização espacial brasileira em relação ao nosso ambiente? Aí você bota, além do predomínio de climas quentes, a sucessão de paisagens com características diferentes. E aí eu tenho essa consequência do território brasileiro, e por ele ser também muito grande, né? Acho que nós tínhamos uma diversidade muito grande climática e vegetacional. Terceira questão. Por que o Brasil é considerado um país ocidental? Essa é muito fácil. Você bota aí, além de estar localizado inteiramente a oeste do meridiano de Greenwich, o Brasil recebeu influência dos europeus ocidentais durante o processo de formação. Os europeus ocidentais são aqueles que estão do lado oeste do meridiano de Greenwich, como no caso Portugal e Espanha. Quarta questão. Cite os principais problemas das fronteiras do Brasil e com os países sul-americanos. Você bota aí. O Brasil possui fronteira com 9 países da América do Sul, além do território da Guiana Francesa. Essa área fronteiriça estende-se por 15.519 quilômetros, sendo difícil o controle de fiscalização. Nesse sentido, vários problemas ocorrem nas fronteiras do Brasil: entrada ilegal de imigrantes, tráfico de drogas, prostituição, comercialização de produtos falsificados, contrabando de armas, tráfico de combustível, biopirataria, entre outros. Então é muito difícil, minha gente, a gente administrar um país que seja de uma fronteira extrema, fazendo fronteira com vários outros países, no caso do Brasil com 9 países da América do Sul, onde essas fronteiras são praticamente inóspitas por conta de uma vegetação densa, por conta de um rio também muito caudaloso e consequentemente, acaba dificultando o processo administrativo dessa região, que, de certa forma, começa a dificultar o processo administrativo, causando esses problemas que a gente citou aqui anteriormente, né? Vamos agora para a página 82, um gigante chamado Brasil. Terras a perder de vista. Você, por certo, já deve ter escutado diversas vezes pessoas se referir ao nosso país utilizando a expressão
Brasil, país continente, ou país continental. Já dizia até na música de Gilberto Gil, né? Moro no país tropical. Gilberto Gil não, de Jorge Benjor. Abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Então o país, ele é continental e tropical, né? Por outro lado, há pouco relembramos juntos que o planeta é constituído por 6 continentes: Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida e América, que são imensas massas de terras acima da superfície e do oceano. Destes, o maior de todos é a Ásia, com 44,33 milhões de quilômetros quadrados. Os menores, a Europa, com 10,58 milhões de quilômetros quadrados, e a Oceania, com 8,93 quilômetros quadrados. O Brasil possui nada menos que 8.515.759 quilômetros quadrados, o que justifica a extensão comumente utilizada para representar o nosso gigantismo. Essa relação dos 194 países independentes dos 45 territórios que compõem o mundo atual, apenas a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos possuem território maior que o Brasil, como mostra a figura. Vale fazer uma ressalva aí com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos só é maior que o Brasil por conta das terras descontínuas, que no caso é o Alasca e também o território do Havaí. E aí, se não fosse as terras descontínuas, o Brasil era maior do que os Estados Unidos. O Brasil é maior que os Estados Unidos em terras contínuas. Então, se a gente pega só o território brasileiro, terras contínuas, a gente vai ter área maior do que os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos soma-se aí o Alasca e também o Havaí. No entanto, é válido lembrar que nem sempre o Brasil possui essa imensidão territorial de hoje, porque, uma vez que, em virtude do Tratado das Ilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, o mundo estava dividido por uma linha imaginária, cuja a distância era de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Portanto, cabiam aos novos conquistadores apenas as terras que estavam a leste desse meridiano de referência, e a Espanha todas as terras a oeste. Por esse motivo, o território futuramente seria do Brasil, possuía apenas 40% de extensão atual. Ou seja, nós tínhamos apenas 40% do território atual com o Tratado das Ilhas, né? A ampliação das terras que hoje constitui o Brasil foi fruto da cobiça portuguesa e a obra dos missionários bandeirantes, criadores de gado, militantes e colonos que romperam os limites da Tordesilhas e levaram o domínio lusitano aos territórios espanhóis da América. E aí tiveram esses bandeirantes que foram de fundamental importância para a expansão do território brasileiro. Tendo isso, a nossa configuração atual. Para compreender a ampliação do território brasileiro, observe o mapa das páginas anteriores. Nele fica bastante clara a estratégia portuguesa, considerada inicialmente a ocupação de uma porção de terras da Espanha por brasileiros, e em seguida a coroa portuguesa reclamava sua posse em tribunais internacionais por meio do Tratado de Limites, como o Tratado de Utrecht, celebrado na Holanda em 1713, entre França e Portugal, quando os franceses reuniram-se em favor deste última terra situada às margens esquerda do rio Amazonas, acentuando o rio Oiapoque como limite natural entre o Brasil e a Guiana Francesa. O Tratado de Maradi, em 1750, firmado na Espanha, que revogou o Tratado das Ilhas, que determinava a posse das terras do Novo Mundo, segundo os princípios jurídicos, ut imposite-se, ao direito posto pelo uso, que
caberia a quem tivesse ocupado a terra equivalente naquele momento, o Tratado de Barbajós, em 1801, no qual a Espanha renunciou. A favor de Portugal, a posse da área dos 7 povos das missões do extremo sul do Brasil. A última porção de terras a ser incorporada no território brasileiro foi a do Estado do Acre, em 1903, pertencente à Bolívia. Foi cedido ao Estado brasileiro após o Tratado de Petrópolis, ao qual já discutimos sobre esse Tratado de Petrópolis aqui algumas aulas atrás. Em troca do Brasil, entregou aos bolivianos algumas áreas de Mato Grosso e pagou 2 milhões de libras e assumiu o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção de ferrovia de produtos para a Europa, e essa ferrovia é chamada de Madeira Mamoré. Vale ressaltar que quase a totalidade da expansão do território brasileiro foi efetivada por nativos da terra, uma vez que os colonos bandeirantes criadores de gado, eram militares e eram, a sua maneira, indígenas, negros e mestiços, de sua maneira, negros, índios e mestiços. Vamos falar agora um pouco sobre os pontos extremos do Brasil. Possuir dimensões continentais, o Brasil apresenta dimensões entre pontos extremos norte-sul, leste-oeste, quase iguais, bem como uma grande área fronteiriça, 15.179 quilômetros situados. Por conta disso, com quase todos os países da América do Sul, e extensão, com exceção do Chile e do Equador. Então, nós temos um dos maiores litorais do mundo, com extensão de 15.179 quilômetros, né? E fazemos fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e do Equador, como eu falei para vocês. O ponto extremo mais ao norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, divisa com Roraima e República das Guianas, né? É o ponto mais ao norte, de 5 graus e 16 minutos de latitude norte, que nós temos aí o ponto extremo norte brasileiro. No extremo sul, eu tenho a Barra do Arroio Chuí, na divisão do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde eu vou ter aí 34 graus e 45 minutos ao sul de latitude, né? Então esse é o ponto mais extremo ao sul do Brasil, né? Localizado na divisa do Brasil com o Uruguai. A oeste, nós temos a nascente do Rio Boa, na Serra da Contamana, que é a divisão entre o Acre e o Peru, né? De latitude 73 graus, não, de longitude 73 graus e 59 minutos a oeste. É a longitude do ponto extremo a oeste do Brasil. E ao leste, eu tenho a Ponta dos Seixas, no Cabo Branco, na Paraíba, né? É onde o Sol nasce primeiro no Brasil, com a longitude de 34 graus e 47 minutos a oeste. Essa grande área de fronteira facilitará a integração dos nossos países com todos os países da América do Sul. Porém, contrariando a lógica, ao longo de sua história, essa integração não foi tão intensa, nem teve a forma que se deseja, pois desde a conquista da América, o Brasil e outros países da América Latina tiveram suas economias organizadas segundo o interesse dos conquistadores, que abastecem o mercado de suas metrópoles de produtos tropicais como o pau-brasil, açúcar, café, cana-de-açúcar, cacau, além de recursos minerais como ouro, prata, diamantes e esmeraldas. Ou seja, suas economias foram direcionadas para fora, o que
mais interesses dominantes eram saquear as riquezas e os recursos americanos para vendê-los no mercado europeu. E por esse motivo não incentivavam o intercâmbio comercial e cultural entre a colônia, na medida em que inicialmente não priorizaram o povoamento do nosso país. Então o Brasil foi uma colônia de exploração, ok? Então, meus queridos, vamos ficando por aqui, mas antes disso, vou deixar aqui um exercício da página 88 para vocês fazerem em casa, e aí depois a gente faz a correção, ok? Página 88, vocês vão responder aí na casa de vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.